Olá, eu sou Tamires Consuelo, esse é o meu canal. Você que me segue por aqui deve estar percebendo que o canal está um pouco mais ativo. Eu decidi trazer de volta o canal, eu fiquei muito tempo sem fazer nada por aqui, por algumas razões pessoais, estava estudando, trabalhando, meio que correndo, mas eu comecei a sentir falta de ter esse meio de comunicação aqui. E por aqui você encontra um pouquinho de tudo que eu faço, que são vários campos diferentes, vários assuntos diferentes. E hoje eu vim trazer um vídeo que fala sobre um assunto muito importante, um assunto delicado, que é um vídeo que eu já venho me programando para fazer há muito tempo. Pra ser muito sincera, eu não fiz roteiro, eu quero falar muito assim do coração mesmo, não escrevi nada, que é depressão e transtornos emocionais. Eu não sou profissional da área, eu estudei neurociências, fiz uma pós-graduação, estou concluindo ainda a minha pós-graduação em neurociências, entendo um pouco sobre o funcionamento do cérebro, mas eu não vim aqui falar como profissional, até porque eu não sou uma profissional qualificada para falar sobre o tema, mas a proposta desse vídeo, e eu pretendo fazer uma playlist aqui falando um pouco a respeito, é dividir mesmo, compartilhar com vocês a minha experiência pessoal dos momentos que eu passei por esses transtornos emocionais. Eu não estou em casa, então se vocês ouvirem barulho de carro, releve. Mas enfim, eu comecei a ter transtornos emocionais bem jovem, assim, ali na minha adolescência. Mas naquela época a gente não tinha noção do que era isso, a gente não imaginava. Era um assunto muito pouco divulgado. Eu tô com 37 anos, eu comecei a ter os primeiros sinais ali de depressão, de transtorno de ansiedade, eu tinha por volta dos 12 anos, então, assim, você imagina quantos anos isso foi, e era um assunto muito pouco divulgado. Então a gente entendia que depressão era quem estava triste, sempre triste, geralmente porque aconteceu alguma coisa, perdeu um ente querido, passou por uma doença, então a depressão sempre vinha, né, pelo menos no entendimento popular. Nunca foi assim, de fato, mas no entendimento que a gente tinha. A depressão, ela estava muito ligada a um assunto trágico, né, quem viveu uma tragédia desenvolve depressão. E o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele era muito ligado na nossa cabeça a movimentos repetitivos, ou seja, se eu cocei o lado direito do meu rosto, eu tenho que coçar o esquerdo também. E a higiene exagerada, a lavagem de mãos o tempo todo, essas coisas também podem fazer parte do TOC, mas esses transtornos, eles têm uma amplitude, podemos dizer assim, muito maior do que apenas ter passado por um evento trágico, até porque nem todo mundo que passa por um evento trágico vai desenvolver uma depressão. Tem pessoas que passam, vivem o seu luto, lidam com ele e não desenvolvem depressão, e não necessariamente quem tem depressão passou por um momento trágico. A depressão, ela pode sim vir de um trauma emocional, um trauma psicológico, mas ela pode vir de outros fatores, como por exemplo fatores físicos, deficiências de vitaminas, fatores ambientais, como privação de sono, como falta de exercício. Enfim, a depressão, ela é um mau funcionamento do seu cérebro, que ele começa a não disponibilizar, vou falar assim numa linguagem bem popular, tá, gente? Não tô falando como profissional. Ele deixa de disponibilizar para o seu corpo, né, as substâncias necessárias para você se sentir forte, para você se sentir bem, para você se sentir animado. Você começa a perder o interesse pelas coisas, você começa a ficar muito para baixo. E não é só tristeza, gente. E eu digo para vocês até que a depressão, ela não é tristeza. Tristeza é diferente. A depressão, ela te traz assim uma angústia, um vazio. E, por exemplo, quando você tá triste, você quer ficar no seu canto, abraçado com a sua almofada, ouvindo a sua música preferida, e isso te traz conforto. Pra pessoa que tá com depressão, nada traz conforto. Situação nenhuma é confortável. A depressão, eu resumiria que ela é um mal-estar o tempo todo e sem motivo aparente, muitas vezes. Ela pode até começar ali por uma tragédia pessoal, um trauma, mas depois que ela se desenvolve, que ela se instala, vamos dizer assim, no cérebro, ela não tem motivo aparente. Então a pessoa pergunta, mas por que você tá mal? Às vezes você não sabe por quê.
Você simplesmente tá mal. E isso está acontecendo lá dentro da química do seu cérebro, que não está funcionando como deveria. E eu quero fazer aqui uma playlist de vídeos para compartilhar com vocês como eu superei a depressão, como eu superei o transtorno de ansiedade, e para dizer para você que está passando por isso que sim, é possível. Na hora que a gente está passando, a impressão que dá é que nunca vai acabar, é que nunca vai melhorar, é que nunca mais vai ter jeito, que a sua vida nunca mais vai voltar a ser como era. E acredite, realmente a sua vida nunca mais vai voltar a ser como era, mas ela pode ser melhor do que já foi. E no momento da depressão, do transtorno de ansiedade, do pânico, eu quero falar um pouquinho sobre todas essas coisas aqui. Não vai ser nesse vídeo para ele não ficar muito grande, eu quero dividir esse vídeo em várias partes, esse tema em várias partes, mas eu sei que quando você está passando, parece que está durando uma vida inteira e que nunca vai acabar, mas acaba, tem tratamento, a morte não é a solução. A gente, quando está nos piores momentos, a gente pensa em desistir de tudo, inclusive da vida, porque a gente só quer que a dor passe, mas isso não vai resolver o seu problema, não vai tirar a angústia de você. Eu sou cristã, eu acredito que depois da morte a sua alma ainda tem existência, então não vale a pena você acabar com a sua vida aqui. Desculpa, eu fico um pouco emocionada quando eu falo sobre isso, porque vem as lembranças, mas eu garanto a você que nos momentos em que eu pensei em desistir da minha vida, hoje eu olho para trás e eu agradeço muito a Deus por não ter desistido, porque aquilo que eu achava que nunca ia melhorar, melhorou. E hoje eu não choro mais de tristeza, eu choro de emoção mesmo, né? Que é da gente perceber que superou. E eu quero dizer pra você que vai passar. Tá doendo a beça agora. Eu sei que é insuportável, eu sei que você já chegou no seu limite, mas vai passar. E vai ficar melhor, e depois vai ficar tudo bem. E você vai ver que valeu a pena segurar essa barra, porque depois da tempestade vem a alegria de novo. Essa alegria aí que você já nem lembra mais como é que era sentir. Então me acompanha aqui no canal, me segue aí, se inscreve. Meu objetivo aqui não é monetizar, não é ganhar visualização, meu canal nem é monetizado, é um canal muito pequeno, mas eu realmente sinto já há bastante tempo essa necessidade de compartilhar com as pessoas que estão passando pelo que eu passei, as estratégias que eu tive, que eu acredito muito em Deus, primeiramente Deus me deu, e depois os profissionais de saúde, né, e que a minha própria experiência foi me dando para eu sobreviver à depressão e superar, e hoje estar aqui, feliz, me sentindo bem, trabalhando, vivendo a minha vida, e eu tenho muita fé que vai funcionar para vocês também. Eu não sei ainda de quanto em quanto tempo eu vou soltar vídeo aqui, mas eu deixei esse vídeo como uma introdução para dizer para vocês que a gente vai estar falando sobre esse tema. E se é um tema que interessa você ou alguém que você ama está passando por isso, assiste aqui, deixe seu comentário, deixe a sua experiência, vamos bater esse papo e fica firme que vai ficar tudo bem. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.